Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando tudo sobre as orelhas, todos os problemas, as características, aquilo que a gente pode fazer ou não na hora da higienização e na hora da manutenção desse nosso órgão. Nós vamos conversar agora sobre as perguntas dos telespectadores. A primeira é o seguinte, é a Gleice Soares lá do Japim, e ela pergunta pra gente se existe uma maneira correta de tirar a água do ouvido. Se existe, qual é essa maneira? Se isso está acontecendo com frequência, você tem que ir ao otorrino. Você vai ao otorrino para ele verificar se você está com cera. Porque normalmente não acontece com muita frequência, salvo se tem alguma doença concomitante, alguma alteração da forma do conduto, alguma alteração de inflamação da membrana timpânica. Normalmente as pessoas não ficam com água na orelha com muita frequência. Então eu sugiro que você procure um posto da Sensa, da Suzan, do Hospital Adriano Jorge, onde você será examinada. Espero que tenhamos respondido a sua pergunta. E aí o Rafael Moreira, lá do centro, pergunta assim, às vezes eu ouço o som, mas não consigo entender. Posso estar perdendo a audição? Sim, é importante isso. Como é o nome dele? Rafael Moreira. Rafael, é muito importante. Você tem que fazer um exame auditivo. Você tem que fazer uma audiometria para saber... Qual é a idade dele? Tem a idade? Não, ele não diz. Se você puder, Rafael, manda pra gente a sua idade. Se você for uma pessoa acima de 60 anos, é possível que você esteja perdendo a audição. Se for mais jovem, pode ser cera. Cera. Não mexa com cotonete. Procure o otorrino para fazer a retirada da cera. Meu ouvido coça bastante. Aí eu uso cotonete e não sai nada. O que pode ser isso? Emerson Cordeiro, de Rio Branco. Você está com uma otite externa. Claro, você está usando o cotonete muito. Escarificou, pode ter escarificado o conduto auditivo. Claro, não sai nada porque não tem nada para sair. Não tem nada para sair, Emerson. Então, pare de usar o cotonete. Procure o otorrino, que ele vai saber qual é o tipo de infecção, qual é o tipo da otite para fazer o tratamento. Não use mais. Lembra do cotovelo. Você olha para o cotonete, lembra do cotovelo. Bom dia, me chamo Ana. Eu sinto muito zumbido e sinto tonteira e coceira no ouvido. Pode ser labirintite, já que na minha família possui histórico de labirintite? A labirintite, ela não é uma doença em si. Ela é um sintoma, como outros sintomas. Ela pode ser causada por muitos fatores. Já estamos mandando gente a Marte e a gente não tem um remédio específico para o zumbido. O zumbido algumas vezes pode ocorrer sem nenhuma doença manifesta. O doente não tem nenhuma doença auditiva e tem zumbido, que pode ser unilateral e bilateral. Esse zumbido algumas vezes assume uma dimensão muito intensa e os doentes se queixam muito. Existe no mercado, eu não sei se tem no sistema, uma pequena prótese que coloca e emite um som. Esse som ele vai concorrer no cérebro com o zumbido. Se não for possível, se você não tiver uma doença que possa ser tratada para tratar o zumbido, algumas vezes tem cera. A cera é retirada, o zumbido para. Mas algumas vezes você tira a cera e o zumbido permanece. Coloque um radinho, um som perto de você quando estiver dormindo, quando for dormir. Porque o zumbido normalmente aumenta no silêncio. Quanto mais silêncio, maior o zumbido. Porque não tem competição de sons. Então, se colocarmos um sonzinho perto, você vai dormir com mais conforto. Mas tem que ser examinado. O Helder, lá de Porto Velho, disse que já está ligado no programa, manda bom dia aqui para a produção do Estilo de Vida. Bom dia, muito obrigada pela sua companhia. E ele pergunta por que quando a gente gripa, quando a gente fica gripado, os ouvidos doem. Não dói, não é sempre, não é sempre. Lembra que eu falei logo no início da trompa de Eustáquio que comunica o rinofaringe à orelha média? Algumas vezes isso é mais comum na criança. É mais comum na criança porque a direção da trompa de Eustáquio é menos inclinada, é mais horizontalizada. Conforme o crânio e a face vão crescendo,
a trompa de Eustáquio vai dando uma discreta inclinação. Passa a secreção do rinofaríngeo para a orelha média. Algumas vezes, com infecção, isso pode levar a uma otite média, mas isso não acontece com frequência. A Jane, lá da Alvorada, também quer saber sobre os zumbidos. Ela pergunta como curar ou aliviar. Eu vou repetir, o zumbido não é uma doença única, ela é um sinal. Ela pode ser consequência de muitas doenças, algumas mais graves, outras não tanto. E tem que ser examinado, fazer os exames auditivos, fazer o exame do conduto auditivo. Por exemplo, a hipertensão, pessoas hipertensas podem ter zumbido. Então, o que a gente vai tratar? Vai tratar a hipertensão. Então, o zumbido não é uma doença do ouvido, é uma doença no ouvido. Doutor, olha que pergunta interessante. Por incrível que pareça, já vi pessoas coçarem o ouvido com penas de galinha. O que acontece? Acho que é uma pergunta tão pouco óbvia, legal, né? É legal, cara, é legal. Porque isso é comum. Nos mais jovens, não, eu estou entre eles. Mas as pessoas mais velhas, que moram no interior do estado, é comum coçar com a pena de galinha. E, na realidade, veja, tem uma certa inteligência nisso, porque ela não machuca. A pena da galinha, ela tem uma... E talvez a sensibilidade de conforto seja, a sensação de conforto seja até maior por causa da pena, né? Agora, atenção, porque a pena da galinha pode estar infectada. E certamente está. Aí você vai colocar a bactéria dentro do ouvido. Não faça isso. Lembra do cotovelo? Nada de pena de galinha, nada de cotonete. Não pingue óleo elétrico, nem óleo gelado, nem banha da cobra, nem azeite. Óleo elétrico é uma das coisas que as pessoas usam na periferia. Não façam isso. Procure o otorrino no ambulatório da Cência ou da Suzano. O José Pereira gostaria de saber o que causa o tinnitus. Tinnitus é sinônimo de zumbido. A palavra tinnitus é a mesma coisa é a mesma coisa do zumbido, é a palavra técnica. São palavras sinônimas. Bom dia, tenho uma filha pequena que adora piscina. Há algum procedimento ou cuidado para quando entra água no ouvidinho dela? Pois é. Normalmente a água entra e sai. Não precisa se preocupar. Se está retendo e ela diz que está com incômodo, ela tem que ser examinada para saber se ela tem algum tipo de otite. Eu novamente recomendo. Eu estou sendo muito repetitivo, muito cauteloso, para que não coloque nada dentro do ouvido, não mexa com cotonete, com pena de galinha, com lápis, com caneta, óleo elétrico. Não façam isso. Procurem um médico para fazer o diagnóstico. Bom dia, meu nome é Jailson Moraes, moro em Porto Velho. A galera de Porto Velho está assistindo a gente em peso. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela companhia de vocês e pela participação também, né? Gostaria de saber do doutor se dor de ouvido tem alguma relação com dor de dente. Ele é o ele é o Jailson. Jailson Moraes. Vejam, são estruturas muito distantes, muito longas. É possível que você tenha uma infecção dentária e uma infecção auditiva simultâneas, mas não significa que tenham relações da mesma infecção. As infecções dentárias são preferentemente gram-negativas. E essas infecções no ouvido, elas existem, mas felizmente não são frequentes, porque são sempre infecções graves. Olá, eu sou o Kleber de Porto Velho também. Qual a cirurgia para quem tem o tímpano rompido? É a recuperação cirúrgica do tímpano. Se tira o tímpano que está roto, tira um segmento que está atrás do ouvido, é uma membrana, e faz a timpanoplastia, que pode ser isolada ou pode estar associada à mastoidectomia. Esse é o problema da perfuração do tímpano, que algumas vezes não dá para recuperar só a membrana, porque está infectado o osso. Esse osso ele é escavado com uma broca de diamante, numa tentativa de que não volte a infecção. É uma cirurgia
Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa. Os resultados nem sempre são adequados. Então, qual é a recomendação mundial? Cuidado com os ouvidos. Não mexam nos ouvidos. Não mexam. Procure um médico para o diagnóstico e o tratamento. Tenho 65 anos, sou hipertenso e às vezes meu ouvido parece que desentope. O que é isso? Luiz, aqui de Manaus. Como desentope, Luiz? Você sente ele pleno? Enfim, é possível... Faz um boom. É como se fizesse um boom. Tá pronto. Resolveu. Pronto. Isso é alteração da orelha média. Isto é, você tem 65 anos, eu sou 5 anos mais velho do que você. Eu tenho 70. E isso acontece algumas vezes, sim. Há um processo gripal, há secreção na orelha média. Essa secreção, quando ela sai pela trompa, faz plof, ploc. Aí você tem a sensação de que ele abriu. Não se preocupe. Isso é banal, não se preocupe. Doutor, em relação ao fone de ouvido? Legal você ter lembrado disso. É uma encrenca. Quando é muito tempo e muito alto. Os países do primeiro mundo, a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, já colocaram nesses fones sinais de advertência, porque pode determinar a perda auditiva induzida pelo ruído. Chama PAI, perda induzida pelo ruído. Se vocês quiserem ouvir, ouçam, mas baixinho. Certa vez eu estava com meu neto na fila do cinema, meu neto... Vamos ao cinema, vovô vai ao cinema com o neto, e fomos ao cinema. E que bom que vai, é muito importante. Legal. E tinha uma mocinha mais nova do que ele. O som era tão alto que eu ouvia o som. É claro, o nosso aparelho auditivo, ele não foi preparado geneticamente para esse tipo de som. Quando vocês entram em boate, eu gosto de boate, gosto muito. Quando você entra na boate, o ouvido tranca, fecha. Isso é um músculo chamado músculo estapédio, que ele imobiliza o tímpano. Por quê? Para evitar que o tímpano fique batendo sem parar. Isso é uma defesa. O nosso ouvido não está preparado para colocar um som direto dentro do conduto. 10 horas, 12 horas. Isso vai determinar a lesão auditiva. Atenção, as empresas públicas e privadas estão cada vez mais fazendo exames admissionais auditivos. Faz parte do processo de admissão num emprego, numa função. Se tiver qualquer tipo de perda auditiva, não passa, não entra. Passa no concurso escrito, mas não é admitido. Evitem, se alguma criança ou adolescente estiver me ouvindo, coloque mais baixinho e poucas horas. Foi legal você ter falado isso, foi muito legal. Existe alguma relação, só para a gente finalizar, existe alguma relação do tamanho desse fone ou da forma que esse fone é utilizado? Porque existem aqueles que são externos e existem aqueles que são internos. Talvez os internos sejam um pouco mais prejudiciais, né? Sim, você tem razão. E o que se pode fazer é colocar atrás da orelha. Bom, eu sou professor fora do país, eu tenho aula em Paris, eu vou lá, enfim. Eles estão usando um fone pequenininho, coloca aqui atrás. No lugar de colocar dentro do ouvido, coloca atrás, porque tem a audição óssea, que a pessoa ouve legal. Legal você ter falado, evitar colocar o alto-falante dentro do conduto. Eu fiquei impressionado, eu não resisti. Eu digo, olha, diminua o som, porque vai fazer mal. Ela olhou para mim como se estivesse olhando para um marciano. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Foi uma honra. Muito obrigado pela gentileza e pela oportunidade.
Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. E se você mandou alguma pergunta para a nossa produção, porque hoje a nossa participação está sendo muito efetiva e a gente agradece muito por isso, não precisa se preocupar. Nós vamos responder a sua pergunta, assim como nós fizemos com a do Antônio esses dias, né? Pelo Facebook. Então é só você acessar www.facebook.com/estilovida e você encontra a resposta das suas perguntas também. Não sai daí, porque daqui a pouco tem mais estilo para você.